Cirurgia de retirada das amígdalas, também conhecida como amidalectomia. Renato, essa retirada dessas amígdalas, ela vai fazer baixar a imunidade? Como é que é feita essa cirurgia? É com anestesia geral? Como é que é o pós-operatório? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa cirurgia, que é uma das cirurgias mais realizadas pelos otorrinos, certo? Que é a amidalectomia, uma cirurgia muito comum no dia a dia do otorrino e que traz muitos benefícios para o paciente se ela for bem indicada. E nesse vídeo a gente vai falar também das indicações, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube está crescendo dia a dia. Já somos mais de 185 mil inscritos com conteúdos semanais na área da otorrino. Ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, enfim, são vários temas interessantes e que, caso lhe interesse, se inscreva em nosso canal para você receber, ative as notificações para você receber semanalmente vídeos inéditos nesse tema, tá bom? Então, vem comigo no vídeo. Amidalectomia, cirurgia de retirada das amígdalas, tanto em adultos como em crianças, certo? É uma cirurgia realmente muito comum do otorrino, né? Faz parte aí do dia a dia do otorrino que faz cirurgia, certo? E aí nesse vídeo a gente vai falar muita coisa interessante sobre essa cirurgia, as principais dúvidas dos pacientes, pós-operatório, como é que é a cirurgia, o tempo de recuperação, os benefícios que irão trazer essa cirurgia para o paciente e as indicações dessa cirurgia. Será que vale a pena? Será que não vale? Enfim, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, atualmente, as indicações dessas cirurgias já estão bem definidas, certo? Diferente de antigamente, né? Antigamente, só para você ter uma ideia, se operava muito mais essa cirurgia, se fazia muito mais essa cirurgia em relação aos tempos atuais, certo? Por quê? Porque foi vendo que realmente vale a pena somente nos casos que for bem indicados, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá, quais são as indicações, as melhores indicações dessa cirurgia? Pessoal, principalmente disparada, a primeira indicação é amidalite de repetição bacteriana. É aquele paciente que vive em urgências, em emergências, tomando antibiótico, muitas vezes antibióticos na veia, certo? E normalmente é aquele paciente que tem mais de 5, 6 infecções de amígdala durante um ano, certo? Ou então é que ele fica tendo infecções, por exemplo, 3 infecções ao ano durante 2, 3 anos seguidos. Ou seja, esse paciente está recorrentemente necessitando tomar antibióticos. E antibióticos cada vez mais fortes, certo? E muitas vezes até antibióticos nem servem mais. E aí isso é o que preocupa e chama a atenção, e essa sem dúvida é a principal indicação de retirada das amígdalas, tá certo? Outra indicação, meus amigos, de retirada das amígdalas é naqueles pacientes que têm as amígdalas enormes, tanto aquelas criancinhas, né, que têm as amígdalas enormes, como aqueles adultos que também podem ter as amígdalas enormes. E isso, amígdalas enormes, que é que causa? Principalmente podem causar roncos, podem causar apneia do sono, pode causar disfagia, dificuldade para engolir, ou também pode causar uma sensação de coisa presa, uma irritação na garganta. Então essa também é uma indicação muito boa de cirurgia de retirada das amígdalas, certo? Nas crianças particularmente, geralmente quando a gente faz essa cirurgia de amígdala, a gente associa a retirada da adenoide juntas, certo? Mas isso aí vai depender de caso a caso. Você tem que conversar direitinho com o seu otorrino cirurgião para ver se também se vai valer a pena fazer a retirada da adenoide, tá certo? Então essas são as principais 2 indicações. Renato, tem mais alguma outra indicação? Tem, meus amigos. Qual? Aqueles cásions amidalianos. Sabe aquelas bolinhas que a gente tem presas na garganta, que sai de vez em quando com um mau cheiro, certo? Que causa muito constrangimento? Então, meus amigos, esses são os cásions amidalianos, certo? Então, assim, quando o paciente já tem uma alteração na qualidade de vida, já causa incômodo, né? A ponto de alterar até o fator psicológico desse paciente, a gente também indica a cirurgia de retirada das amígdalas,
tá? Então esse é um benefício muito bom para esses pacientes. Por quê? Porque é o tratamento definitivo. Medicações vai pouco resolver, se você for ver, tem tratamento poucos eficazes em relação aos casos que não seja a cirurgia, certo? Então aí realmente vai resolver esse problema, tá bom? Outra coisa, os casos, eles não vêm lá da garganta, lá de dentro, não. Eles nascem lá nas amígdalas e são expulsos. De vez em quando o paciente cospe, né? Tem um mau cheiro muito forte. Tá certo? Então vamos lá, vamos tirar aqui algumas dúvidas. Renato, como é que é a cirurgia em si das amígdalas? Pessoal, a cirurgia é feita com anestesia geral, ou seja, o paciente dorme, é entubado, tá? Dorme, dura ali mais ou menos 40 minutos a 1 hora, a depender de cada caso, certo? E aí o paciente acabou a cirurgia, vai para o leito, vai para o seu quarto ou enfermaria, ficar tomando os remédios na veia para diminuir as dores, e aí muitas vezes ele vai de alta no mesmo dia, vai para casa no mesmo dia da cirurgia ou no máximo no dia seguinte, se evoluir tranquilo a cirurgia, certo? Renato, é verdade que dói essa cirurgia no pós-operatório? Meus amigos, dói, certo? Não tem dúvida. Imagine você ter que ficar como se fosse 2 aftas grandes na garganta. E aí, nesses casos, meus amigos, a gente tem que fazer anti-inflamatório, certo? Sem dúvida nenhuma, anti-inflamatório mais forte, para o paciente tolerar mais essa dor, conseguir se alimentar, né? Sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia que o paciente costuma perder peso, ali 3, 4, até 5 quilos normalmente, dependendo de cada paciente. Por quê? Porque o paciente fica muito restrito à alimentação, fica ali comendo mais pastoso nos primeiros dias, mais frio ali, morninho, frio, e mais realmente pastoso para poder não machucar, para não sangrar, certo? Então, assim, o que preocupa nessa cirurgia é sangramento no pós-operatório, por isso que o paciente tem que ter um repouso, né, nesse pós-operatório, certo? E outra dúvida muito comum é a seguinte: Renato, quanto tempo eu preciso ficar em repouso, certo? Quanto tempo eu preciso ficar sem trabalhar? Pessoal, primeiro que vai depender do trabalho que você faz, porque, por exemplo, se for um trabalho tranquilo, tem muita gente até que trabalha em computador, home office, 10 dias já é um tempo muito bom, que o paciente fica ali em repouso, tomando as medicações, evoluindo bem e tal, 10 dias já dá para trabalhar nesses casos. Se for um trabalho que exija esforço, certo? A gente prolonga esse tempo de recuperação para 2, 3 semanas, a depender de cada caso, né? Eu conto sempre a história que eu operei outro dia um policial, certo? Tem uma atividade intensa na rua e esse paciente teve que ficar mais tempo de repouso para eu poder liberar ele para suas atividades, né, na rua. Então, assim, isso vai variar até nisso, tá certo? E vai variar também como é que esse paciente se recupera, porque tem pacientes que se recuperam mais rápido do que outros, por exemplo, crianças, né? As crianças costumam ter bem menos dores no pós-operatório do que um adulto, né? Até porque a cicatrização é melhor, né? A loja amidaliana é menor, então cicatriza mais rápido. No adulto, geralmente, a loja amidaliana, onde ficam as amígdalas, é um espaço maior, então até cicatrizar demora um pouquinho mais, certo? Mas com certeza tem uma recuperação tolerável com medicação, certo? Agora, a questão de dor, meus amigos, é o que muitos temem, certo? E é muito relativo. Porque eu opero pacientes que dizem: Renato, foi a pior cirurgia que eu já fiz, né? Foi muitas dores. Já tem outros pacientes que dizem: doutor, colocaram tanta coisa na minha cabeça que eu achei que era muito pior e nem foi tão ruim assim. Então a dor é relativa, tá certo? Outra pergunta, meus amigos, é em relação à imunidade. Renato, é verdade que tirar as amígdalas baixa a imunidade? Não, pessoal, isso é mentira e é muito pelo contrário. A cirurgia das amígdalas aumenta a imunidade. Por quê, meus amigos? Porque se você for fazer essa cirurgia por conta de um ronco, uma apneia, seja em criança, seja em adulto, a sua imunidade vai aumentar, porque você vai dormir melhor, certo? E a imunidade vai estar muito melhor quando a gente dorme melhor. Tá bom? E se você fizer essa cirurgia por conta de antibióticos que você toma, de amidalites, aí é outra vantagem, que você vai parar de tomar antibióticos, certo? Com certeza a sua imunidade já vai melhorar também, tá? E esses são alguns dos benefícios, né? Melhora essa qualidade do sono,
melhora ronco, melhora a deglutição, porque as amígdalas, às vezes a amígdala é tão grande que causa uma disfagia, ou seja, uma dificuldade de deglutir, né? Então, assim, é outro benefício que o paciente tem. E o principal, né? Você vai não parar de tomar antibiótico por causa disso. Você vai diminuir as idas às emergências, porque não vai ter mais amidalite. Vai diminuir o risco de abscesso amidaliano. Pacientes que têm amidalite de repetição têm maior risco de ter um abscesso nas amígdalas, que é aquele pus, que é alto risco aqui no pescoço. Vai acabar com os casos amidalianos. Acabou o caso, o tratamento definitivo dos casos. Enfim, são vários os benefícios. Por isso que o mais importante é indicação. Aqui muitos pacientes querem se consultar comigo até de outros estados pedindo uma segunda opinião, né? Paciente que eu já atendi de outros países, lá de Amsterdã, de Orlando. Doutor, não, eu quero saber, indicar a cirurgia aqui para o meu filho, eu quero saber uma segunda opinião, saber se vale a pena. Então é importante até ver isso, a indicação correta para saber o real benefício, tá bom? Então é isso, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não esqueçam também de deixar os comentários. O que é que eu queria saber de vocês? Vocês têm tido amidalites de repetição? Vocês têm dificuldade de deglutir por conta das amígdalas? Ou além disso, vocês têm ronco por causa das amígdalas grandes? Me conta aqui nos comentários. Ou então casos, né, que é outra indicação que eu vi aqui. Vocês costumam ter aquelas bolinhas fedidas, mal cheirosas, que saem da garganta? Coloca nos comentários. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.